Ai meu Deus, quanta gente pra apresentação, não esperava que viesse tanto. Boa noite, eu sou o Rafael, mais conhecido como Rafinha. E nessa noite tão apavorosa, nostálgica, terrorífica e especial. O que tá escrito? Ah, eu vim apresentar o especial de 12 anos de FNAF. Ah. Cinco noites da Freddy's completa seus 12 anos. E essa noite vem trazer-nos alegria, sustos, curiosidades. Mas também essa noite, ou melhor, esses 12 anos levaram consigo as minhas alegrias, meus sustos, meu tempo à toa, minha aflição com o escuro, minhas lágrimas, meu suor, meu sangue e outros excrementos corporais que eu não vou mencionar. E hoje, como uma homenagem especial a essa data separada do resto do calendário, essa data de 8 de agosto, eu quis trazer coisas do início da comunidade de FNAF, né? Dos jogos, de tudo. Algo que vários youtubers de FNAF fazem nessa época, né? Do aniversário de FNAF. Mas não tem como não fazer. Nesse dia de hoje, quando o assunto é FNAF, não há nada melhor do que recordar dos velhos tempos, né? Ver aonde a gente chegou e onde a gente começou. Sentir um pouco a falta, mas também aguardar pelo que vai vir em relação a esse urso. E quem eu for de FNAF novo também, que não viveu essa época e as coisas que eu vou falar, também se sinta convidado. Hoje é um dia especial. Eu vim trazer aqui hoje teorias que acabaram não sendo canon, não sendo caso, mas que, de certa forma, conceitos bem parecidos com elas acabaram acontecendo em FNAF no futuro, só que de uma forma diferente. Basicamente teorias que não eram canon, só que depois viraram canon, só que um jeito diferente do jeito da teoria original. Eu espero que eu tenha conseguido explicar o que é, mas se não, eu acho que vocês vão entender conforme vai passando o vídeo. A primeira teoria de FNAF que eu trago agora para vocês, meus queridos inscritos, é a seguinte. Essa daqui é uma bem antiga. Em FNAF você joga como assassino, sendo torturado pela culpa dos assassinatos. Essa teoria veio do vídeo do Game Theory, sabe? Que o Roystation também trouxe aqui pro Brasil. Eu sei que muita gente não gosta muito desse vídeo do MatchPat, porque por causa que ele tenta conectar FNAF com o caso que aconteceu em Aurora, né, em 93. Era uma outra época, né, a gente não sabia da história direito, como é que ela ia se desenrolar, né. Hoje o consenso é que FNAF não tem nada a ver com assassinatos de Aurora, né, mas... E considerando que tem vários filmes de terror por aí que são de fato baseados em fatos reais, eu entendo porque que o MatchPat tentou juntar. Mas enfim, tirando esse negócio do assassinato, que é meio complicado mesmo, a teoria que eu ouvi falar foi de algo que o MatchPat falou nesse vídeo. Ele fez a seguinte teoria: cada noite de Five Nights at Freddy's você joga como um assassino, sendo atormentado pelas vítimas dele, que ele matou pela culpa, como se fosse um pesadelo a cada noite no FNAF 1. Pra época fazia sentido, né? A gente não tinha os outros FNAFs pra saber. Mas acabou que esse não foi o caso, né? O Scott fez lá, né? O Michael Afton, o protagonista, né? O William Afton, o pai dele, que é o assassino, não o Michael. Entretanto, mesmo não sendo o caso da gente ser o assassino no FNAF 1, essa ideia da gente jogar como assassino sendo atormentado
pelas nossas vítimas, né, por toda essa culpa. Mesmo não sendo esse o caso do FNAF 1, como foi teorizado, esse conceito foi reaproveitado para o CN. No CN, de fato, você joga como assassino, sendo atormentado pela vítima que você não devia ter matado. Entende o que eu quero dizer? São certos conceitos que foram apresentados em teorias, por aí, coisas do começo da comunidade, que mesmo não a teoria do jeito que foi apresentada não sendo canon, obviamente, no FNAF 1 a gente não joga como William Afton, virou canon de certa forma, o conceito foi reaproveitado para o futuro. E eu acho que esse seja um bom exemplo para começar esses tópicos. Vamos para o próximo. A próxima teoria que eu gostaria de falar para vocês é a teoria de que o Funny Guy é o assassino. Na época tinha essa teoria de que o Mike era o assassino, né? Mas também tinha gente suspeitando que talvez o assassino fosse aquele que vem e liga pra gente toda noite. Ou que pelo menos deixou as gravações pra gente toda noite. Essa teoria ficou muito mais popular a partir do FNAF 2. Porque aparece o Homem de Roxo, né? O assassino da série. E tem um sprite que ele tá com a mão estendida ou seria segurando algo? Talvez seria isso daqui um telefone. Também porque o Homem de Roxo parece muito contente em saber que o Foxy vai ver as crianças mortas. O Foxy é o animatrônico preferido do Funny Guy. Além do mais, o Funny Guy não gosta da Puppet. E a gente sabe por que o Homem de Roxo não gostaria da Puppet. Só que com o FNAF 3, né, a gente acabou vendo que o Homem de Roxo teve uma morte bem diferente da do Homem do Telefone. Então a teoria de que o Homem do Telefone e o Homem de Roxo eram a mesma pessoa acabou perdendo a força e acabou morrendo no final das contas. E de fato, eles são pessoas separadas, o Homem do Telefone e o Homem de Roxo. Só que no filme de FNAF, os dois são a mesma pessoa. Eu não vejo muita gente reparando nisso, mas aquela cena que o Mike ele recebe a ligação, né, do William Afton explicando sobre a pizzaria, o William ele tá sendo o Funny Guy, ele tá dando explicação pelo telefone, entende? Essa cena do Afton ligando pro Mike explicando como é que funciona a pizzaria, pelo menos na minha opinião, parece ser bastante uma referência a essa teoria de que o William Afton ele era o Homem do Telefone. Bom, não William Afton, né? Porque essa teoria morreu antes de a gente ter o nome William Afton, né? Enfim, isso pra mim, pessoalmente, eu acho que parece muito uma referência a essa teoria, né? Do Homem de Roxo ser o Homem do Telefone. E que virou canon no mundo dos filmes, né? Então, a próxima teoria que eu gostaria de falar aqui pra vocês, meus inscritos, é uma que vocês provavelmente já ouviram falar. Se vocês repararem ali na gravação, se estiverem prestando atenção, vocês perceberam que no FNAF 2 tem dois sprites do Homem de Roxo. Você tem o Homem de Roxo mesmo, esse aqui que tá com a mão coisada e com o emblema de segurança, né? E você tem essa do Homem de Roxo, só que um pouco mais rosado, um pouco mais magenta, simplesmente parado sorrindo. A do Homem de Roxo, roxo mesmo, aparece somente no Save Them, somente nesse minigame. E o do Homem de Roxo rosa, entre aspas, aparece no Take Cake to the Children e no Foxy Go Go Go. Por conta dessa diferença do design do Homem de Roxo de um minigame para outro, surgiu-se a teoria de que eram pessoas diferentes. Teria o Homem de Roxo e o Homem Rosa. Então seria esses dois homens de roxo se ajudando, né? Nesse plano de matar as crianças, né? Mas enfim, a gente sabe que não é esse o caso. Esses dois sprites representam a mesma pessoa, o William Afton. Mas na época foi uma teoria muito popular de que eram dois homens de roxo. Essa teoria morreu, né? Só que daí veio o Sister Location e o Michael Afton ele vira um homem de roxo
Não só porque ele usa a camiseta roxa, né? E ele é parecido com o pai, mas ele literalmente vira roxo, apodrecido. Então daí você tem dois homens de roxo na série. O homem de roxo simbólico, né? Ele é simbolicamente roxo, porque, sei lá, roxo é uma cor sombria, né? Uma cor que dá uma certa tristeza, uma melancolia. E um homem que é literalmente roxo. E o Michael Afton tá todo podrão lá, todo em decomposição, cadáver, cadavérico. E essa comparação com a teoria antiga fica ainda mais interessante considerando o filme de FNAF 2, né? Porque no filme de FNAF 2, o Michael, ele é praticamente uma cópia do pai. Ele controla os animatrônicos que nem o William fez no primeiro filme. Ele usa roxo que nem a gente vê o William nos flashbacks, né, da Vanessa usando roxo. Ele tá até com o emblema, né? Ele é praticamente uma versão em live action do sprite do próprio William do FNAF 2, nesse sentido visual. E ele é um assassino no universo dos filmes, né? Ele disse que ele queria matar todo mundo lá da Fast Fest com os animatronics. Então no universo dos filmes sim, você tem dois homens de roxo assassino. É claro, no universo dos jogos, a gente sabe que o Michael ele não é muito fã do pai dele, né? Pelo que ele fala no final do Sister Location, eu acho que ele não é tão louco que nem o Michael dos filmes. O Michael dos filmes daí ele é mais complicado. Você deve estar se perguntando, mas se eles são a mesma pessoa no FNAF 2, o William Afton, por que tem dois sprites diferentes? Eu acho que o Scott decidiu criar um sprite novo pro Save Them em específico para mostrar que ele tá trabalhando como segurança, enquanto os outros ele não tá como segurança, o William Afton. Bom, pelo menos é o que eu acho do porquê que o Scott fez isso. Bom, os próximos que eu vou falar não são exatamente teorias, são mais rumores, especulações, lendas e personagens falsos que acabaram sendo criados no começo da fandom e que de certa forma apareceram em FNAF posteriormente. Creio que o exemplo mais na cara disso seja o Spark the Dog. Para quem não lembra, Spark the Dog ele era um cachorro que supostamente estaria no FNAF 1, ele apareceria na câmera do Parts and Services, ali na porta, né, te olhando. Ele não faria nada com você, ele só ficaria olhando ali e depois ele saía. Era um easter egg bem raro. É claro, a gente sabe que isso é uma lenda, né? Entretanto, a história do Spark the Dog, esse animatrônico cachorro, essa lenda, ela ganhou muita popularidade, né? Tem uma importância cultural para nós, fãs de FNAF, e apesar de não ser canon, virou com o tempo. Agora a gente tem vários personagens cachorros em FNAF. Bom, pelo menos um tanto bom de cachorros, né? Mas especialmente no filme, é onde a referência mais óbvia ao Spark apareceu. Você tem o animatrônico do Spark lá no FNAF 1. Ele tá lá na Parts and Services, né? O mesmo lugar onde dizia-se que ele apareceria normalmente nos jogos. E o nome do restaurante é Sparks Diner, o que eles vão, né? A tia lá do Mike e os outros capangas dela. Se bem que agora pensando, esse Sparks aí ele é da Fred's, porque o Spark the Dog ele tá na Fred's, mas tem um restaurante dele. O que aconteceu aí? Isso falta uma explicação, é um mistério para se teorizar. E é claro, né, também no Secret of the Mime que a gente recebeu o que? O fantasias de cachorros, né? E de novo, um cachorro muito parecido com o Spark do filme. Obviamente, né? A gente vê na concept art que é com certeza inspirado no design do filme. Só que eles mudaram o nome pra Bub e aparentemente é uma cachorra, não um cachorro. E eu não sei por que tomaram essa decisão. Eu acho que Spark não vai dar copyright, né? Porque é o nome mais genérico para cachorro americano. E pelo que eu vi da pessoa que criou o Hoax lá em 2014 não ficou brava, achou legal de ter aparecido o Spark no filme. Eu acho que não daria tanto problema, eu acho, de ter um Spark realmente em FNAF, Spark mesmo, né, nos jogos.
Mas enfim, é curioso, né? Tinha-se o rumor que teria um cachorro secreto e agora a gente tem vários cachorros por aí. Essa segunda lenda eu acho que a maior parte do povo não vai lembrar, que é a lenda que no FNAF 2, sim, no FNAF 2 apareceria nas câmeras, ou acho que nas câmeras, né, das câmeras apareceria a sombra de um homem no meio da estática, assim. Esse rumor é especialmente lembrado pelo vídeo, né, do Fusion Z Gamer contando sobre esse negócio. E é bem interessante essa sombra, porque seria uma silhueta de um homem, né, na pizzaria que você veria ali. E no Secret of the Mimic, né, praticamente 10, 11 anos depois do lançamento inicial, teve uma atualização, né, que eles mexeram em algumas coisas. E agora a gente tem uma sombra, uma silhueta de um homem que fica andando pra lá e pra cá. Eu já falei dessa silhueta no canal outras vezes, né? O que eu acho que ela deva ser, mas... Enfim, é bem curioso, né? Como as coisas vão se alinhando. Essas coisas novas, né? Dos novos jogos com esses conceitos antigos, esses rumores, essas lendas que vagavam pelo começo da comunidade de FNAF, né? Bom, talvez o próximo seja um pouco forçando a barra, mas eu decidi contar mesmo assim. Vocês lembram da teoria do Mike Trap? Sim, eu sei. Ela... Assim, na época ela fazia sentido. Eu vejo muita gente assim que faz vídeo de teorias antigas e fala: nossa, como é que o povo acreditava nessas coisas? Não, na época fazia sentido. Antes de ter o FNAF 6. Era uma explicação plausível do porquê, né? Primeiro o Michael todo roxo. Depois você ouve o discurso dele na Fazbear Fright toda queimada. E quando ele termina o discurso, o Springtrap aparece. Eu entendo por que pessoas na época achavam que era o Mike era o Springtrap. E também porque o modelo do Springtrap do FNAF 3 não tem ossos, né? Mas depois, né, com o FNAF 6, o Scott explicou melhor que de fato o Springtrap era o William e não o Michael. Mas enfim, você deve estar se perguntando: ué, mas Rafael, não tem nada parecido com o Mike Trap que aconteceu recentemente em FNAF. Então, a gente tem uma história do Tales from the Pizzaplex, que a gente tem um Springtrap que, igual a teoria, não é o William Afton. Na história, o Pizzaplex ele tem uma espécie de um teatro, uma atração assim, e que você tem uns cenários e umas roupas, e você imita as coisas que aconteceram na frete, né? Você reencena, né? Você e seus amigos, eu sou Springtrap, vou matar vocês, hahaha. Tipo assim, de faz de conta, né? E nessa história, um menino lá, acho que era Luca o nome dele, ele veste a fantasia, né, de Springtrap pra entrar na brincadeira, né? Olha, eu sou o Springtrap do passado. Só que daí ele veste fantasia, mas não é só uma fantasia do Springtrap barata, né? É uma Springlock de verdade. E ele começa a morrer, ele assombra a fantasia de Springlock. Daí você tem um Springtrap que não é o William. Isso me lembrou Mike Trap, eu sei. Eu disse que era meio forçando a barra comparar essa história com Mike Trap, mas me lembrou um pouco, né? Porque a gente tem um Springtrap do bem, né? Ele salva umas garotas de um funcionário lá que era... Vocês sabem, né? Então a gente tem o Springtrap que salva as pessoas, olha só que legal. E essa história, né, esse conceito de um Springtrap que não é o William Afton, me lembrou da teoria do Mike Trap. Então, quem aí lembra de, antes de lançar FNAF 3, da Fredland? Então, depois que lançou o FNAF 2, o povo começou a criar especulações e rumores e teasers falsos sobre como é que ia ser o FNAF 3, onde é que ele ia se passar, que animatrônicos que a gente ia enfrentar, né? Teve até o The Return to Freddy surgiu como um FNAF 3 fanmade, e durante essa época surgiu essa imagem aqui, Five Nights at Freddy's 3. Bem-vindo a Fredland. E daí você tem o rosto da Puppet
e um parque de diversões. Se eu não me engano, também tem uma outra versão alternativa dessa imagem aí também. Mas enfim, surgiu esse teaser fanmade dizendo que FNAF 3 ia se passar num parque de diversões. Porque eu acho que a gente ainda não tinha o nome Fazbear Frights, né? Eu acho que acho que esse teaser ele é de antes de ter a página da Steam do FNAF 3. Mas enfim, o curioso é que de fato FNAF 3 se passa num parque de diversões. Se você olhar ali no jornal, tá bem escrito ali, ó, a Fazbear Frights ela fica dentro de um parque de diversões. Então, esse rumor virou canon, né? E essa ideia de um parque de diversões, de um circo, nunca realmente acabou abandonando a fandom de FNAF, né? Você tem FNAF 3, que obviamente se passa no parque de diversões. Depois no Sister Location você tem a Circus Babies Pizza World, né? Com todos os animatrônicos, né? Temáticos de circo. Porque era um restaurante temático de circo. Tanto que a personagem principal desse restaurante tem circo no nome. Daí você tem os palhaços, né, do FNAF 6. A Puppet também ela é um palhaço, um mímico. E novamente, esse negócio de parque de diversões foi trazido de volta agora, na era recente de FNAF com a Fall Fest. Eu tô confundindo com a Fast Fest do filme. Ela também é um parque de diversões feirinha assim. E é interessante ver como esse teaser de tanto tempo atrás virou verdade. A gente tem o FNAF 3 que realmente se passa no parque de diversões. A única coisa é que a gente só vê uma atração, a gente não vê o lado de fora do parque. Esse negócio de parque de diversões continuou pro resto da franquia. Muito curioso que esse teaser tava certo, de certa forma. Então é isso, galerinha. Espero que tenham gostado do vídeo. Feliz aniversário de FNAF. Eu sei, não é um vídeo muito longo, muito extensivo, né? Não é um grande especial, mas eu não queria deixar essa data passar em branco, né? FNAF significa muito pra mim e eu não queria passar o dia sem postar nada. Então aproveitem o aniversário de FNAF. Outros youtubers devem ter postado coisas também. Então é isso. Tchau!